Olá, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente ter mais uma videoaula, esse momento interativo virtual que a gente tem a oportunidade de todos os dias estar se vendo para ter uma aula de grandes conhecimentos relacionados a todas as disciplinas que a gente tem normalmente na sala de aula. E hoje a gente vai falar sobre produção textual. Vocês estão prontos? Vamos lá. Gente, vocês lembram que no início do ano, um dos primeiros assuntos que nós falamos foi sobre produção de carta. Né? A carta que foi um dos veículos pioneiros da comunicação que as pessoas usavam para poder manter comunicação à distância. Só que elas não tinham tanta rapidez como nós temos hoje em dia com os materiais eletrônicos que nós possuímos, como o celular, que a gente conversa um com os outros em tempo real, tanto por voz como por imagem. Nós temos também os computadores, nós temos as televisões, os rádios, que são equipamentos eletrônicos que nos permitem estar praticamente online mesmo, assim, no mesmo momento, naquele próprio momento você está se comunicando com a pessoa. Por exemplo, quando nós fazemos as nossas videochamadas, a gente está se vendo em tempo real, né? E muitos aparelhos aí têm tecnologias super avançadas que nos dão as imagens com alta precisão e que a gente tem realmente a sensação de estar do lado da pessoa. Então, a carta, apesar de não possuir todos esses recursos, mas ela, naquele momento, ela era super eficaz para a comunicação das pessoas. As pessoas usavam as cartas para enviar mensagens de amor, avisos mesmo, fazer implantação de leis, utilizavam as cartas até mesmo para estar comunicando mudanças de algo importante nos estados, né, ou mesmo nos países a super distâncias. E ela levava um período para chegar, mas ela era bem eficaz, né? Existia todo um processo de segurança, todo um protocolo a ser seguido para que essa carta fosse enviada e chegasse ao destino final. E por conta disso, a gente precisa aprender muito sobre a carta como um meio de comunicação. E o principal artifício para a carta é a escrita. É importante que ao escrever a sua carta, você utilize de uma linguagem muito esclarecedora, né? Que seja entendível para que o seu receptor, ou seja, quem está recebendo a sua mensagem, a sua carta, compreenda o que esteja sendo dito nesta carta. Qual é a verdadeira mensagem que está sendo passada. A gente sabe que se um texto ou uma frase ou uma carta ela não é escrita de forma correta, usando as pontuações corretas, usando as pausas corretas, a mensagem que você vai mandar pode chegar de maneira totalmente distorcida. Ou seja, você pode mandar algo, uma informação que fala sobre A, mas que a pessoa vai entender sobre B quando chegar até ela, se não estiver bem escrita. E nós vamos falar agora sobre alguns aspectos da produção de texto. Bom, gente, esta aula ela vai estar relacionada a um conteúdo do livro de vocês. Vocês vão pegar o livro de vocês e colocar na página 41. É o livro módulo 2, coloquem na página 41, tá? Se você não tá com ele aí, então dá uma pausa no vídeo, pega o livro, localiza a página e vem ouvir o que eu tenho para falar. Aí na página 41 vocês vão observar que existe uma carta, né? Essa carta ela é bem diferente, ela fala sobre carta de reclamação. O que é uma carta de reclamação? Era um dos motivos pelas quais as pessoas usavam as cartas para comunicar. Nesta carta, uma senhora ela está comunicando uma reclamação a respeito de algo que não está dando certo, uma cobrança de tarifa de água que foi exagerada referente ao valor de consumo dela. Bom, gente, isso era muito comum. Não só para reclamar, mas para parabenizar também, para elogiar. Como eu falei, as cartas naquela época era o principal meio de comunicação destas pessoas. Analisando isso, nós vamos ver que as cartas, apesar de elas mudarem, né, o conteúdo que vai nela, as características técnicas da produção de uma carta, elas serão sempre as mesmas. Vamos já observar quais são. Primeiro, uma carta, ela precisa ter identificado em cima, né, o nome da pessoa ou da empresa para quem você está mandando esta carta. Então, se você vai mandar, por exemplo, para a sua amiga Laura, então você tem que colocar primeiro em cima, Laura, é o primeiro nome, Laura, vírgula. E embaixo, depois de saltar uma linha, você começa a escrever o seu texto.
No caso de você mandar para uma empresa, como o exemplo da página 41, vamos dizer que você mande para uma empresa X, Lojas Lobo. Pronto, você vai mandar para as Lojas Lobos S.A. Aí você vai escrever para Lojas Lobos S.A., vírgula. Aí você salta uma linha, só que quando se vai mandar para uma pessoa jurídica, aí você vai fazer o quê? Você precisa mudar a forma de tratamento com essas pessoas. Se você vai, por exemplo, enviar uma carta dessa para um advogado, você precisa tratar de forma diferente. Se você vai mandar para um padre, tem que mandar de forma diferente. Se for para uma empresa, tem que mandar de forma diferente. E aí a gente vai usar os pronomes de tratamentos, que são excelentíssimo, prezado senhor, né? Ilustríssimo, e por aí vai. Doutor, né? E esses tratamentos, eles são muito importantes na hora de utilizarem uma carta. Vocês veem aí que no exemplo do livro ele usa prezados senhores, né? Prezados senhores é o tratamento que ele está utilizando para estar enviando esta carta para esta empresa. E aí, então, depois disso, ele discorre sobre o assunto, né? Vocês vão poder estar lendo aí. No final desta carta é que coloca-se o nome de quem está enviando. Atenciosamente, Ferreirinha. Pronto. Ferreirinha assina embaixo. A carta é o único texto de produção textual em que a gente assina embaixo. Nenhum outro texto é assinado, tá? O conto não é assinado, a dissertação, muito pior, os poemas não são assinados. Eles têm lá o nome do autor, mas não a assinatura como na carta a gente assina. Atenciosamente, Ferreirinha. É isso. Outras características bem fortes de uma produção textual referente à carta é que ela sempre precisa estar determinando bem em cima, no cabeçalho, o local, né, a data, direitinho discriminado. Por exemplo, precisa estar colocado bem em cima, Heriotaba, hoje é 14, né? Heriotaba, 14/7/2020. Aí você pode colocar também o dia e a hora. Terça-feira, às 16 horas, 17, 18, 20, enfim. Aí você vai discriminar. Então, todos esses aspectos são importantes para que você esteja, né, montando o seu texto em carta. Depois disso, aí nós temos aí uma carta montada com todos os aspectos que ela precisa para ser, de fato, uma carta. Gente, vocês vão voltar este vídeo, vão estar pegando e anotando os aspectos de uma carta que eu falei do início até agora. E vocês vão também para a página 47 e fazer a produção de uma carta, seguindo exatamente as instruções que estão sendo dadas nessa página, que está super fácil de entender. Vocês vão precisar colocar todos os aspectos que eu falei de uma carta e escrever também uma carta de reclamação. Aí você pode reclamar qualquer coisa. O livro sugere que você reclame algo da escola, mas não precisa ser essencialmente da escola. Pode ser ao prefeito, pode ser a uma empresa de água, pode ser mesmo a um advogado, pode ser a um professor, a mim, por exemplo, né? Enfim, pode ser um assunto fictício, pode ser um assunto real, né? Pode ser um assunto inventado, não tem nenhum problema. A intenção aqui é a prática com a escrita de uma carta. Então, vocês vão produzir isso e estar me mandando também a foto desse material. Ok, gente? Bom, eu fico por aqui. Essa foi a nossa breve aula de hoje sobre produção textual. Um grande abraço para vocês. Continuem se cuidando, que eu estou aqui também, para que quando a gente possa voltar para a nossa aula presencial, nós estejamos todos bem e saudáveis. Gente, um abraço, beijo e até a próxima aula.